Acessibilidade, mercado de trabalho, estabilidade econômica, igualdade de renda, educação pública, saúde, proteção para mulheres, direitos humanos e qualidade de vida são algumas questões consideradas quando falamos sobre os melhores países para morar no mundo. Para esta lista, nos baseamos em 5 estudos globais recentes que realizaram pesquisas separadas. Confira! Antes de divulgarmos a lista, vamos pedir a sua ajuda. Siga o nosso canal, pois assim o YouTube divulgará mais os nossos vídeos e poderemos apresentar as nossas listas para muito mais pessoas. Agora vamos lá! 20ª posição. Japão. O Japão se configura a partir de 4 ilhas principais. Ele é hoje um dos países mais avançados tecnologicamente no mundo e possui uma das maiores economias globais. Com uma história milenar, o país consegue manter aspectos tradicionais da sua cultura e incorporar aspectos da vida urbana e moderna, como é amplamente conhecido pela sua capital Tóquio. 19ª posição. França. A França é reconhecida como uma das primeiras nações a prezar pelo direito individual. Com uma história que passou pela monarquia, império e república, o país é uma das maiores influências globais em termos de ciência, política, economia e cultura. A França também possui um alto índice de desenvolvimento humano. Este índice é uma unidade de medida utilizada para comparar o grau de desenvolvimento de uma sociedade em questões como educação, saúde e renda. 18ª posição. Estados Unidos. Uma das maiores influências econômicas do mundo e possuindo um dos maiores poderes militares do globo, os Estados Unidos, apesar das recentes crises políticas, continua configurando como uma das maiores potências globais. Apesar do salário médio no país ser superior ao de muitas outras nações, os Estados Unidos enfrentam uma grande desigualdade social e altos problemas de segurança interna e também com outros países. 17ª posição. República Tcheca. Com histórias de conflitos milenares na região, a República Tcheca como conhecemos hoje só foi formada no ano de 1993. O país possui uma rica cultura, e é considerado um dos países mais pacíficos da Europa, tendo um dos melhores desempenhos em questões como governo democrático e combate à mortalidade infantil. Além dos produtos de exportação, o país é um dos que mais se beneficiam do turismo, sendo a capital Praga a 5ª cidade europeia a mais visitada do mundo. 16ª posição. Itália. Para além de sua história milenar, a Itália é hoje um dos países mais visitados em todo o mundo. O turismo é uma grande parte da economia italiana. Não era de se espantar, pois a Itália oferece belezas naturais por toda a sua região, uma cozinha inigualável e cidades históricas fantásticas para conhecer. Um dos maiores diferenciais da Itália é que o país abriga 2 outros países dentro de suas fronteiras, o Vaticano e San Marino. 15ª posição. Espanha. A Espanha é hoje o 3º maior país investidor do mundo, possuindo um alto índice de desenvolvimento humano e uma das maiores economias do mundo. Com uma história milenar, o Reino da Espanha se configura entre a Península Ibérica, as Ilhas Canárias e Baleares e também os enclaves africanos de Ceuta e Melilla. O turismo é também um importante fator para a alta economia do país. 14ª posição. Portugal. Nos últimos anos, Portugal tem sido um dos grandes focos para o turismo europeu. Com um índice de desenvolvimento humano considerado muito elevado, o país possui hoje uma das melhores qualidades de vida do planeta, sendo referência no sistema de saúde e reconhecida como uma das nações mais pacíficas do mundo. Com uma economia estruturada principalmente na indústria e nos serviços, Portugal vem atraindo milhares de imigrantes nos últimos anos, em especial, para os falantes da língua portuguesa. 13ª posição. Luxemburgo. Luxemburgo é o único país atualmente que possui como chefe de Estado um grão-duque, título de nobreza referente a um soberano de um Estado independente. Com menos de 1 milhão de cidadãos, o país possui uma economia forte, uma das rendas per capita mais altas do mundo e uma das menores taxas de desigualdade do globo. O pequeno país possui uma área de apenas 2.586 km². Para você ter uma ideia,
A Bahia possui uma área de 567.295 km². 12ª posição. Reino Unido. Apesar dos momentos turbulentos com a saída do Reino Unido da União Europeia, essa nação é uma das mais influentes do mundo em termos econômicos, políticos, científicos e culturais. O Reino Unido é formado pela Grã-Bretanha, que possui os países da Inglaterra, Escócia e o país de Gales, e parte do norte da Irlanda. 11ª posição. Áustria. A Áustria é hoje um dos países mais ricos do mundo, com um dos melhores índices de desenvolvimento humano do planeta e um padrão de vida elevado. A nação sofreu e se remodelou no último século como consequência das duas grandes guerras mundiais. O país é hoje o preferido para sediar diversas organizações e eventos internacionais, em especial, conferências globais de assuntos como saúde, economia e direito internacional. 10ª posição. Alemanha. Após a reunificação deste país na década de 1990, marcada pela queda do Muro de Berlim, a Alemanha vem se tornando uma das maiores e mais influentes economias em todo o mundo. O país é o mais populoso da União Europeia e possui uma das maiores economias do mundo, tendo uma forte influência em todo o globo. 9ª posição. Finlândia. A Finlândia é o país menos densamente povoado da União Europeia, mas o 8º de maior extensão em toda a Europa. Ele fica localizado no extremo norte do planeta, fazendo fronteiras com a Noruega, Rússia, Suécia e a Estônia. O país é hoje uma referência em qualidade de vida, tendo um alto nível de desenvolvimento humano, segurança, expectativa de vida e acesso à saúde pública. 8ª posição. Nova Zelândia. Você pode ser familiar em relação às belezas naturais da Nova Zelândia pela trilogia dos filmes O Senhor dos Anéis, mas o país é ainda mais rico culturalmente e historicamente do que você possa imaginar. Habitado inicialmente pelos Maoris, povo nativo das ilhas que formam o país, a Nova Zelândia tem uma rica história e consegue ainda hoje preservá-la. É considerado também um dos países com melhores índices de desenvolvimento humano, segurança, expectativa de vida e acesso à saúde pública. 7ª posição. Suíça. Com seus belos Alpes que atraem milhares de turistas abastados todos os anos, a Suíça é um pequeno país que fica localizado no centro da Europa e possui 4 línguas oficiais: o alemão, o francês, o italiano e o romanche. Uma curiosidade sobre o país é que seu sistema político possui 7 presidentes e sua democracia oferece uma participação e engajamento máximo para os seus cidadãos. 6ª posição. Holanda. Também conhecida como Países Baixos, a Holanda possui uma das mais fortes economias da Europa e um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. O banco, o transporte, a pesca e o comércio são setores importantes para a economia do país e a capital, Amsterdã, atrai milhões de turistas todos os anos por suas peculiaridades e belezas naturais. 5ª posição. Austrália. Uma das maiores características da Austrália é a sua multiculturalidade. Antes da colonização europeia, a região era ocupada por 2 centenas de nações nativas. Hoje, o país possui uma das melhores qualidades de vida do mundo com destaque para a educação pública que é de excelente qualidade. 4ª posição. Noruega. Se você gosta das mitológicas histórias dos vikings, deve saber que a Noruega desempenhou um importante papel nesta era. Até hoje, a cultura marítima do país faz parte de suas mais preciosas tradições. A Noruega é uma monarquia constitucional, ou seja, um soberano da realeza exerce certa autoridade de acordo com uma constituição, e também possui uma democracia parlamentar, ou seja, o poder legislativo é exercido por um parlamento. O alto PIB per capita do país se reflete nos altos salários de seus cidadãos que usufruem de um alto padrão de vida, além de ter acesso a diversos serviços públicos de qualidade. 3ª posição. Suécia. A Suécia é um dos maiores países da União Europeia e fica localizado na Península Escandinava. Este belo país nórdico possui histórias que remontam períodos fascinantes da Idade Média e mais recentemente, durante o século XVIII e XIX, enfrentou conflitos que fizeram com que perdessem territórios como a Finlândia.
A exportação de minério de ferro, madeira e as hidrelétricas constituem setores importantes para a excelente economia do país. Segunda posição. Dinamarca. A Dinamarca é caracterizada por ser uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar de governo, assim como a Noruega. O governo preza pelo estado de bem-estar social, o que faz com que o país apresente um dos menores índices de desigualdade social do mundo. Além disso, o país figura entre os menos corruptos do planeta e como um dos mais pacíficos em todo o globo. Primeira posição. Canadá. Como vimos, não é apenas o PIB que configura a qualidade de vida de um país, e o maior exemplo disso é o Canadá. Apesar de ser o segundo maior país do mundo, atrás apenas da Rússia, o Canadá tem a melhor qualidade de vida do planeta por suas políticas de inclusão, acolhimento imigratório, uma economia diversificada e por prezar pelo bem-estar da população. A identidade cultural canadense é hoje marcada pela diversidade e políticas de direitos humanos que são referências em todo o mundo. Esses foram os 20 melhores países para se viver atualmente. Se você gostou da lista, gostaríamos de pedir a sua ajuda. Siga o nosso canal, assim o YouTube divulgará mais os nossos vídeos e poderemos levar nossas listas para mais pessoas. Muito obrigado pela sua visualização. Até o próximo vídeo.